Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analixia aqui. No Tampa Pro da Classic Physique de 2025 que aconteceu ontem, sexta-feira, tivemos um resultado difícil pro Matheus Menegatti. Ele que é o atual top 9 do mundo e era o favorito rumo a esse show, acabou perdendo pro atleta ranqueado número 11, Neil Dowren, ou One Punch Ness como ele é chamado. É fato que, dado em vista a pequena diferença de colocação entre os dois no Mr. Olympia de 2024, o resultado não soa tão absurdo assim. E se fôssemos nos basear nas atualizações que cada atleta vinham fazendo semanas antes, precisamos ser sinceros e assumir que o One Punch Ness estava impressionando mais. O condicionamento dele, faltando um mês para o palco, já estava em outro nível. O aspecto de dureza do físico claramente tinha dado um salto se comparado com as versões anteriores que ele vinha apresentando, e tudo isso, claro, culminou aí numa finalização praticamente perfeita, ao contrário do Matheus Menegatti. Estávamos preocupados com o condicionamento que ele vinha mostrando, foi argumentado que ele iria ficar pronto no dia do show, como aconteceu em outras ocasiões, mas parece que agora, com 3 quilos a mais no físico, algo mudou nessa reta final. E esse deslize, que não é tolerado aí no mais alto nível da Classic, foi a principal razão pela derrota do Menegatti. O nível de definição, o condicionamento principalmente ali da parte posterior do físico, não estava nem próximo. Mas Carlos, olhando pose a pose, ainda assim não teria uma margem para um resultado diferente? Vamos lá. No duplo bíceps de frente podemos observar algo que foi argumentado algumas vezes em favor do Menegatti, que no caso é sobre a diferença de largura que tem entre os dois. O Nial foi tido como estreito, mas algo que precisamos entender é que a diferença dos dois não é simplesmente de largura clavicular, mas principalmente de caixa torácica. Essa região do Menegatti é mais larga que a do Nial e também mais profunda. Como eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de ver isso, eu quero deixar esse clipe aqui dos dois lado a lado no Mr. Olympia de 2024, por essa câmera aqui lateral, que dá para perceber nitidamente do que se trata. Observe como a caixa torácica do Menegatti se projeta muito mais para frente que a do Nial, e isso é uma vantagem que hoje o Menegatti tem praticamente sobre todos os caras da Classic Physique. Não todos, tá certo? Mas praticamente. Não é à toa que o Menegatti também é estreito de largura de ombro a ombro, ele não é tão estreito quanto o Nial, tá certo? Porém, ele ainda aparenta ser muito mais largo no duplo bíceps de frente quando os dois se enfrentaram na última vez, justamente por conta da ilusão da caixa torácica. Tá, mas por que então essa vantagem do Menegatti não se fez tão notada nesse Tampa Pro? É muito simples, pessoal, porque o Nial conseguiu evoluir demais na amplitude de dorsal dele. Méritos total do cara. Comparando o duelo do duplo bíceps de frente do Mr. Olympia de 2024 versus a pose atual, fica nítido como o Nial hoje está muito mais preenchido se comparado com a versão anterior, e agora ele está com a silhueta inclusive muito semelhante à do Menegatti. Na verdade, eu digo mais, tá? Pelo fato dele ter a cintura mais fina que a do Menegatti, tendo agora então a dorsal comparável, eu vi ele superior até no quesito estética. A silhueta dele particularmente me impressionou mais. Porém, pessoal, aqui também há um ponto a se considerar. O Menegatti mudou a pose dele e ele ficou desvalorizado nesse confronto. Anteriormente, o Menegatti fazia um posicionamento ali de pernas mais clássico, com a perna direita um pouco mais para frente e o tronco ele ficava levemente rotacionado para dar mais fluidez para a pose. Hoje a pose ela tá totalmente reta e com um agravante também aí negativo, que no caso são os braços que estão um pouco mais levantados. Eu quero deixar algo bem claro aqui, tá, pessoal? Eu sei que a pose ela foi pensada e projetada numa união ali do Matheus Menegatti com o André Pierin, tá certo? Não é uma crítica pessoal aos dois, até porque gosto muito da pessoa do André Pierin, respeito demais também como profissional. Isso também, claro, é válido pro Matheus Menegatti, mas o ponto é, a estratégia de se parecer mais com o Siban, de ficar mais reto, para mostrar ali mais simetria, se mostrou um pouco negativa se comparado com a estratégia anterior que ele usava, porque anteriormente o Menegatti mantinha os ombros mais alinhados, com o bíceps, isso fazia a dorsal dele ficar mais larga e o peitoral também um pouco mais preenchido, e o leve posicionamento lateralizado de tronco que ele deixava, junto com as pernas também, criava mais leveza na pose, valorizava demais a silhueta do físico dele, parecia que ele estava natural naquela pose, sabe, posando de uma maneira sem esforço nenhum. Não que hoje pareça que ele está se esforçando muito, mas parece que ele está mais travado, ou seja, posando como um bodybuilder, e isso aí não resultou em melhorias.
Inclusive, pessoal, olhem a pose do Urs e do Siban. O Urs optou por mudar a pose dele e hoje ele posa totalmente de frente, né? Tá, pessoal, isso aqui trouxe benefícios, tá certo? Não quero falar que foi uma pose totalmente péssima, não é isso. Mas essa pose, o duplo bíceps de frente dele, foi a única criticada pelo Tyler Manion lá no Mr. Olympia de 2024 por conta do posicionamento dos ombros e dos braços. O Tyler foi claro em dizer que a pose mais acertada seria a do Mike e a do Siban. Ambos mantêm quase que uma linha paralela entre o ombro e o bíceps. E só para adicionar uma informação extra, o Siban também não posa totalmente reto, ele quebra o quadril e o tronco também fica mais rotacionado do que muita gente imagina. O lance é que ele posa de uma maneira tão perfeita que a questão ali da assimetria é quase que nula, né, velho? Do mesmo jeito que era no caso ali do Menegatti. Resumindo, pessoal, o duplo bíceps de frente, pose clara pro Nial. Ele trouxe melhorias e o Menegatti também ficou um pouco abaixo do que ele já se mostrou em outras ocasiões. Já no peitoral de lado, o Menegatti conseguiu trazer algumas melhorias bem nítidas. O peitoral dele tá mais cheio, o ombro também tá melhor. No geral, a proporção da pose, ela tá mais condizente, tá certo? Contudo, né, o encaixe do físico dele do que anteriormente, então parabéns à evolução nítida do Menegatti. O grande problema aqui é a diferença no condicionamento e também no aspecto muscular que tem entre os dois. E aqui, pessoal, é mérito total do adversário. O Nial, ele tá com mais detalhe no geral e a espessura de peito, ombro e também dos antebraços, né, falando ali do braquio radial, chama mais atenção. A diferença de condicionamento e também de muscularidade da parte superior é visível ao ponto de garantir uma vitória para ele, mesmo que ele fique em uma desvantagem ali óbvia para o Menegatti quando o assunto é posterior de perna. Essa vantagem do Menegatti não garante vitória. Agora, passando para a próxima pose, temos o duplo bíceps de costas e a pose que tem mais diferença entre os dois. Se lá no Mr. Olympia de 2024 o Menegatti tinha um condicionamento para conseguir driblar um pouco ali a vantagem que o Nial tinha na espessura do latíssimo do dorso, aqui no Tampa Pro chega digamos assim, a ficar nítido, né, cara? A diferença que o condicionamento resultou em uma exposição do Menegatti. Ele foi muito exposto pelo Niall Darren. No glúteo e no posterior tinha uma diferença bem considerável de condicionamento e a vantagem da espessura ali na dorsal do Niall se viu como um ponto muito forte para selar uma vitória fácil nessa pose. Então acreditem, pessoal, até agora eu tô vendo esse confronto com 3-0 pro Niall, tá? Eu jamais imaginaria isso, confesso. E agora, indo pro abdominais e coxas, eu vejo uma leve vantagem pro Niall também, cara, porque se com os abdômenes cravados o Menegatti, ele tem uma vantagem ali pela parede abdominal dele que é mais profunda, no vácuo, infelizmente, o Niall ele saiu em uma vantagem por conta da linha de cintura ridícula que ele tem, tá? A caixa torácica do Menegatti consegue criar um fator positivo para ele? Consegue, tá? Mas eu acredito que pela adição de largura na dorsal que o Niall conseguiu colocar, a vantagem ela foi muito reduzida, então configurando, né, uma vitória aí para ele, ou no mínimo, tá, um empate. E agora em relação à pose clássica temos o seguinte: Niall Darren usou em alguns momentos ali a expansão de dorsal de frente, que dessa vez se fez muito interessante no físico dele por conta da nova largura, né, e de uma pose melhor executada que ele trouxe. A diferença, cara, nessa pose é de 2024 pro ano de 2025, é bizarra, sabe? Tipo assim, ele evoluiu muito nesse período. E na pose clássica com a expansão de dorsal e um bíceps levantado, temos uma vitória também do Niall, tá certo? Eu não gosto de ser o cara do eu avisei, né, mano? Acho muito chato, mas, cara, minha preocupação aí se fez valer, tá? Quem viu meus stories um dia antes do show deve ter visto, né, cara, que eu falei ali sobre a pose clássica que o Matheus Menegatti estava bem em dúvida. Eu queria muito ver ele fazendo a pose que o Siban fez no Mr. Olympia de 2023, quando ele batalhou com o Ramon, né? Aqui ele põe uma mão ali na cabeça, né, atrás da cabeça, e mostra um bíceps, porque fazendo essa pose, o Menegatti, ele escondia mais o peitoral, deixava a dorsal bem mais fluida ali com o tronco dele. Ele, no geral, tá tendo uma silhueta absurda, e o ponto principal, ele evitaria um confronto direto com o Niall nessa pose. E por que evitar um confronto? É simples, porque se no Mr. Olympia de 2024 poderíamos argumentar que o Niall foi superior a ele nessa mesma pose, por que então arriscar nesse confronto agora de 2025 novamente essa pose? É tudo questão de estratégia. Mesmo que o Menegatti ele tenha melhorado, ele tenha executado a pose melhor, o Niall ele poderia também ter feito o mesmo e mantido a vantagem que ele já tinha, né? E foi o que de fato aconteceu. Bom, pessoal, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o que podemos esperar do Matheus Menegatti no Texas Pro, tá certo? Que vai acontecer aí nesse próximo fim de semana. Talvez possamos ter novamente esse confronto, e aí fica meio que aquela dúvida, né? Pô, será que o Menegatti mais condicionado pode vencer o Niall? Enfim, tá? O lance é que, por enquanto, o Niall ele ganhou tranquilamente, e algumas coisas claramente precisam ser mudadas ali, né? Em relação ao Matheus Menegatti.
Menegatti. Eu particularmente, pessoal, fiquei bem chateado em ver que o Menegatti não conseguiu entregar uma condição 100%, entendeu? Assim, dava pra ver, né, pessoal, que tava bem difícil realmente essa reta final, mas a gente acredita porque isso já foi possível outras vezes, né? Matheus Menegatti, ele não tava tão bem condicionado assim e chegava no dia do palco, ele tava fibrando o glúteo, tava bem detalhado, o físico dele acabava ficando mais valorizado, né? A linha dele acabava chamando mais atenção por conta do preenchimento, né, cara, dessa silhueta que ele tem. Então o nível de detalhe com certeza faz uma diferença muito grande, ainda mais batendo de frente com um cara que tem uma estrutura absurda como o Niall. Eu vi muita gente falando da estrutura do Matheus Menegatti, que de fato, cara, é uma das melhores da Classic, se não for a melhor da Classic Physique, mas é aquilo, cara, o One Punch Ness ele não fica muito pra trás, entendeu? No topo da Classic Physique, estrutura uma melhor do que a outra, é questão de detalhe, entendeu? Algumas pessoas podem achar, por exemplo, que a melhor estrutura seja do Mike Sommerfeld, outras a do Matheus Menegatti, alguns com certeza acreditam que é a do Niall. Enfim, pessoal, é um nível muito alto, tá? A Classic, ela tá realmente chegando com os caras aí muito fortes e vacilar, né, cara? Obviamente, né, não foi intencional, mas é aquilo, né, velho? Um erro é um erro, o árbitro não vai querer saber o que aconteceu na reta final, né? Os problemas que o atleta ali tá passando, os problemas que o atleta passou pra chegar naquele condicionamento, resultado é o que vai falar, né? E o que aconteceu foi algo bem claro. O Niall, ele tava realmente melhor e esperamos, né, que o Matheus Menegatti ele consiga trazer os 100% no Texas Pro. Queria saber a opinião de vocês, pessoal, lembrando, tá? Suplementos de qualidade você encontra lá na Groove Suplementos. Utilize o cupom Carlos se possível. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.